Olá, querido estudante! Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Você já me conhece, sou a professora Rosana Dutra, professora ministrante do componente curricular de língua portuguesa. Em nossa aula de hoje, vamos estudar sobre as estratégias de leitura. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Descobrir o sentido de um texto é essencial para que haja compreensão dele, de um filme e até de um desenho. Para que seja feita uma leitura e interpretação eficiente, é necessário ler o texto. Não é somente ler as palavras disponibilizadas por quem escreveu, mas compreender e entender o que se lê. É preciso saber como ler nas entrelinhas. Muitas das informações que precisamos para compreender um texto são facilmente encontradas ou não. Chamamos de informações explícitas aquelas informações que são facilmente encontradas em um texto. Porém, há informações que não aparecem claramente no texto. Essas são chamadas de informações implícitas, que quer dizer escondidas. Observe a frase a seguir. José despediu Raimundo pelo celular. Neste texto, a informação explícita é muito simples. Raimundo foi despedido. Essa informação está clara. Já a informação implícita, ou seja, escondida, é que Raimundo trabalhava para José. José era o chefe, era o patrão, o coordenador de Raimundo e poderia despedi-lo. Outro exemplo é: José, desapontado, despediu Raimundo pelo celular. Quando acrescentamos a palavra desapontado, o texto deixa implícito o quanto José está desapontado, triste, com a demissão de João. Essa informação está implícita na frase, mas podemos deduzi-la pelo uso da palavra desapontado. Entender sobre o que é informação explícita e informação implícita é algo fundamental para fazer interpretações de texto. Informação implícita é uma informação subentendida que não está escrito no texto. Ela não é escrita no texto, mas é compreensível. Em geral, para realizar uma leitura eficaz, é necessário ir além do que é dito, ou seja, ler entre linhas. Já a informação explícita é aquela escrita no próprio texto. É o entendimento que é explicado sem duplicidade de sentidos, que ficou claro. As informações explícitas utilizam palavras simples, compreensíveis, claras e diretas. Na aula de hoje, daremos ênfase, ou seja, destaque, para informações explícitas. Então, grave essas 3 palavrinhas para não esquecer: claras, simples e compreensível. Com o conceito que acabamos de estudar, não há mistério em identificar as informações explícitas em um texto. Basta ficar atento na hora da leitura, que as informações estarão lá, bem visíveis e de fácil identificação. E você, costuma fazer leitura de livros? A capa chama a sua atenção na hora da escolha de um livro? Como você faz a leitura? Vai passando pelas palavras, mesmo sem entender o significado? Ou pega o dicionário para ajudar a tirar as dúvidas? Você sabia que a capa de um livro nos fornece informações importantes sobre o texto que pretendemos ler? Sabia também que muitas pessoas escolhem o livro pelas informações contidas na capa?
Mas quais informações podemos encontrar nessa primeira parte do livro? Observe esta capa. O título do livro é A Lenda do Guaraná. Está explícito o assunto do livro, não é mesmo? O livro contará a história sobre a lenda do Guaraná. Logo, você não precisa procurar outras informações para saber qual é o assunto. Basta observar o título e a imagem da capa. Mais abaixo, escrito com letra de imprensa. Tamanho menor e cor diferenciada, temos o subtítulo Mito dos Índios Saterê-Maué. Aqui observamos outra informação explícita, o nome da autora. Você consegue identificar quem é? Está claro e visível. É Cissa Fittipaldi, que, além de ser a autora, é também responsável pelas ilustrações da história, os desenhos, né? Observamos que as informações estão explícitas. Nossa proposta de aula não é a leitura integral do livro, mas, caso você queira conhecer a lenda do Guaraná, pode buscar o livro e fazer a leitura completa da história. De olho nas dicas, hein? Faça sempre uma leitura silenciosa e lenta e vá em busca das informações explícitas. Elas podem esclarecer dúvidas quanto à escolha do texto que você procura. Agora, quero que você observe atentamente a figura de Carolina Maria de Jesus. Temos na imagem a figura de uma mulher negra. Quem foi? Quem ela foi? Será que foi uma boa mulher? Que mensagem ela deixou para nossos dias? Podemos descobrir algumas dessas respostas se lermos suas obras ou parte delas. Para isso, vamos ler um trecho do livro Meu Estranho Diário, obra póstuma, publicada em 1966. O livro me fascina. Fui criada no mundo sem orientação materna, mas os livros guiou os meus pensamentos, evitando os abismos que encontramos na vida. Bendita as horas que passei lendo. Cheguei à conclusão que é o pobre quem deve ler, porque o livro é a bússola que há de orientar o homem no porvir. Qual informação está explícita no fragmento do texto? Muito bem, querido estudante. O gosto e a importância da leitura na vida da escritora e que pode ser também na sua vida, conforme percebemos no trecho. O livro me fascina e bendita as horas que passei lendo. No texto, podemos observar que algumas palavras foram escritas não obedecendo à norma culta. Porém, não estão erradas, apenas seguem uma linguagem coloquial estabelecida pela autora naquele momento. A escritora, inicialmente, não tinha intenção de publicar seus escritos, escrevendo apenas para si mesma, em seu diário. Quando publicadas as obras de Carolina Maria de Jesus, a escrita original foi mantida. Agora, vamos ler outro texto para verificarmos as informações explícitas contidas nele. Observe em tela. Boto cor-de-rosa. Curiosidades. É uma espécie solitária, vista raramente em grupos que contenham mais de 3 botos. Característica esta que só muda quando eles estão na época de reprodução, quando costumam frequentar águas mais rasas. O boto cor-de-rosa, também conhecido como golfinho dos rios da Amazônia, é uma subespécie de água doce
com muita personalidade. Criaturas amigáveis e altamente inteligentes. Habilidoso, caçador de dentes afiados. Costuma atingir mais de 1,80 m de comprimento e pode viver até 50 anos. E como outros golfinhos de água doce, usa diversos sons para se comunicar. E você já viu um boto cor-de-rosa? Já ouviu falar das curiosidades que acabamos de ler? Observe o título do texto, Boto cor-de-rosa. Curiosidades. Com essa informação, já ficamos sabendo que o texto trata de um animal, o boto. No texto, encontramos algumas curiosidades sobre esse animal. É uma espécie solitária, é conhecido como golfinho dos rios da Amazônia, pode viver até 50 anos e usa sons para se comunicar. Essas informações estão explícitas no texto que lemos. Muito interessante essas curiosidades sobre o boto cor-de-rosa, não é mesmo, querido estudante? Hoje, analisamos as informações explícitas de um texto. Essas informações que aparecem de forma clara são de grande importância no momento da compreensão e interpretação de textos. Agora, acredito que você já está preparado para reconhecer informações explícitas em qualquer texto. Então, vamos lá para a nossa hora da atividade. Atividade 1. Matinta Pereira. Quando criança, meus amigos e eu gostávamos de ouvir histórias contadas pelos adultos. Tinha adulto que gostava de enfeitar suas histórias colocando uma ponta de suspense e terror. Foi ouvindo uma história numa noite de lua que descobri que existia uma perversa criatura que se chamava Matinta Pereira. Minha avó dizia que a tal criatura, de quem ela nem gostava de dizer o nome, era muito poderosa e estava sempre disposta a fazer malinagem com quem ousasse desobedecê-la. Munduruku, Daniel, histórias que eu ouvi e gosto de contar. São Paulo, Calles, 2004. Então, esses são os dados do livro, né? A informação explícita no texto é: letra A avó gosta de contar histórias. Letra B, Matinta Pereira é uma criatura perversa, muito poderosa e sempre disposta a fazer malinagem. Letra C, a avó e as crianças ouvem histórias durante as noites de luar. Tempo na tela. A informação explícita no texto é a resposta correta? Você já acertou, não é mesmo, meu querido aluno? Matinta Pereira é uma criatura perversa, muito poderosa e sempre disposta a fazer malinagem. Parabéns! Você é sensacional!
Está prestando bastante atenção na nossa aula. Então, vamos para a atividade 2. Atividade 2. Leia com atenção o trecho da música Não é Proibido, de Marisa Monte. Jujuba, bananada, pipoca, venha pra cá, venha comigo. Cocada, queijadinha, sorvete. A hora é pra já, não é proibido. Chiclete, sundae de chocolate, vou te contar. Tá divertido. Pode chegar. Paçoca, mariola, quindim, frumelo, doce de abóbora com coco. Bala de juquinha, algodão doce e manjar. Pode chegar. Essa composição é de Marisa Monte, Dadir e seu Jorge. Agora responda. Letra A. Quantos e quais doces aparecem descritos nesse trecho? Letra B. Quem são os compositores da letra da música? Tempo na tela. Atividade 2, gabarito. Agora responda. Quantos e quais doces aparecem descritos na música? 16 doces. Muito bem, querido estudante. Quais são eles? Jujuba, bananada, pipoca, cocada, queijadinha, sorvete, chiclete, sundae de chocolate, paçoca, quindim, doce de abóbora com coco, algodão doce, manjar, bala de juquinha, balinhas de sabor de frutas, mariola, frumelo, que são caramelos com sabor de fruta também. E não esqueça, dependendo da região, esses doces podem ser conhecidos com outros nomes. Letra B. Quem são os compositores da letra da música? Composição de Marisa Monte, Dadir e seu Jorge. Parabéns, querido estudante. Você realmente está prestando muita atenção. Agora vamos lembrar um pouco mais a respeito do conhecimento que desenvolvemos na aula de hoje? Chegou a hora da revisão. Querido estudante, hoje aprendemos que a leitura é uma maneira de adquirir conhecimentos. Ao contrário do que muitos pensam, a leitura estimula o raciocínio e melhora o vocabulário. Aprendemos também a localizar informações explícitas em um texto. Informações explícitas são aquelas descritas de forma clara e objetiva pela pessoa que escreve determinado texto, certo? Elas servem para nos guiar durante a interpretação de texto, desenhos, filmes, dentre outros. Para melhorar a habilidade de leitura, ficam algumas dicas. Procure não se dispersar durante a leitura. Se for necessário, leia silenciosamente e repita a leitura. Caso não entenda, não se sinta envergonhado. Volte ao parágrafo anterior e leia-o novamente. A curiosidade é importante no momento da leitura e no momento de observar as imagens, viajem na imaginação. Isso estimula a criatividade. Grife palavras que você desconhece.
Se achar necessário, use nosso amigo dicionário para descobrir seu significado. E lembre-se, querido estudante, o hábito da leitura é um dos mais importantes para o desenvolvimento do intelecto e também um dos caminhos que temos para adquirir conhecimento. Agora, podemos finalizar a nossa aula. Você pode e deve rever essa e outras aulas nas redes sociais do Centedes, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Lá você encontra uma infinidade de conteúdos de seu interesse. Encontro você na próxima aula, querido estudante. Fica bem. Um forte abraço. Tchau!